existem muitos pecados. Por exemplo, casar, ter sexo antes do casamento é pecado, né? Só mesmo cobiçar a mulher do outro é pecado. O que mais tem hoje em dia nas festas angolanas e não só, são homens que vão para a festa para cobiçarem as outras mulheres. Todos aí estão a pecar. Mas as pessoas só querem falar da homossexualidade. As pessoas estão mais preocupadas com o cu do próximo, estás a entender? Do que propriamente com o seu próprio cu. E tá assim, a sociedade está assim. Não vejo necessidade das pessoas preocuparem-se com quem eu durmo, com quem eu estou a dormir. Quando eu só estou a dormir, eu estou a dormir com fly, mas eu não estou a matar ninguém. Então, mas ainda assim as pessoas julgam. As pessoas querem mesmo te julgar. Não, é pecado. Olá a todos meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu pretendo falar a respeito do artista conhecido como Edi Sexy, que esteve ausente das redes sociais por um tempo, e assim que regressou este artista, fez duas afirmações, duas declarações que me chamou bastante a atenção. A primeira declaração, a primeira afirmação que ele fez é que Deus lhe salvou. E a segunda declaração que ele fez é de que ele deixou de ser um gay passivo. E assim que ele fez estas duas afirmações, essas duas declarações, muitos crentes foram lá reagindo de forma positiva. Uns começaram a comentar, uns começaram a glorificarem a Deus, uns começaram a dizer que Deus transforma, e outros estavam apenas a observar e procurar saber em que contexto é que esse mesmo artista, que é gay, utilizou estas expressões, que Deus me salvou, e de que ele já não é mais um gay passivo. E eu fiquei também a procurar entender em que contexto estas palavras foram utilizadas ou foram usadas. Porque quando nós ouvimos uma pequena frase, precisamos saber que uma frase sempre nasce dentro de um contexto. E quando nós não conhecemos o contexto em que a frase nasceu, é um pouco difícil nós interpretarmos a frase corretamente. Então eu tive que pesquisar, eu tive que investigar ainda mais, tive que saber de concreto em que contexto é que este artista, Edi Sexy, utilizou estas duas afirmações de que Deus me salvou e de que deixei de ser um gay passivo. E eu fiz questão de assistir uma live dele. Ele estava participando de uma live com um camarada, onde então esse mesmo jovem ele fez diversas perguntas. E uma das perguntas que esse mesmo jovem na live fez para este artista o que significa então que Deus lhe salvou, o que ela queria dizer com isso, e também o que ela queria dizer com essa questão de gay passivo. E ela começou então a dar a resposta a este jovem. Ele fez este questionamento, e eu tenho o vídeo completo, mas eu farei questão de deixar o link desse vídeo na descrição, para que você possa assistir e ver em que contexto mesmo ela estava se referindo, em que Deus lhe salvou, e também para você entender o que significa essa questão de gay passivo. Mas eu vou colocar uma metade deste vídeo para vocês observar. Cirurgia. Agora uma coisa que as pessoas comentaram muito foi sobre a frase que tu usaste sobre já não és um gay passivo. Agora, eu quero que tu esclareces às pessoas qual é a diferença de um gay passivo ou de um gay para uma mulher trans. Prontos, eu coloquei duas frases que as pessoas querem se perguntar o que é que se passa. E eu me lembro que eu falei contigo e eu disse que já que as pessoas estão a achar isso, deixa assim, e na hora certa as pessoas vão saber o que é que se passa. O que é que acontece? Eu, no meio da cirurgia, aconteceu uma situação chata no meio da cirurgia. Eles começaram a operar 8 horas e nós paramos a cirurgia às 16 horas. 16 horas terminamos. Eric, eu fiquei 8 horas desacordada. 8 horas? 8 horas desacordada, é muito. E é algo no meio da cirurgia.
o cirurgião teve que sair da sala para ir falar com a minha assistente, que estava no outro quarto também, e foi conversar então com ela. E pronto, são coisas que não correram muito bem, e ele teve que pegar e dar a volta por cima para as coisas poderem estar melhor, porque senão eu podia mesmo não acordar mais da cirurgia. Daí eu dizer que Deus me salvou. Quanto à questão do... Vocês observaram? Se vocês assistiram e prestaram atenção nas palavras dela, vocês vão entender então em que contexto é que ela utilizou a expressão Deus me salvou. Primeira coisa, precisamos compreender uma coisa. Todas essas pessoas que procuram fazerem muitas mudanças no seu corpo, né? Me refiro a essas pessoas que são homens e querem se transformar em mulher, elas passam por muitos processos, elas fazem muitas cirurgias, elas utilizam muito silicone, elas utilizam muitos artifícios. E só que estas coisas que essas pessoas vão lá utilizando, né, no início pode parecer que está tudo bem, mas depois estas mesmas coisas traz consequências. E se vocês assistirem o vídeo dela completo, vocês vão conseguir compreender que basicamente quando ela utilizou essa expressão Deus me salvou, em que contexto? É no contexto em que estes artifícios, estas coisas que ela utilizou para ter um corpo atraente, um corpo bonito, um corpo que chama a atenção dos homens, né? Um corpo que leva as pessoas a elogiar, aquilo começou a lhe fazer mal, ou seja, aqueles produtos, aquelas coisas que ela utilizava, aquilo começou a lhe trazer reações. E ela disse ainda por cima que, em função disso, ela teve que viajar, né? Teve que viajar no seu médico, e ela estava, né, na sala de cirurgia para ela ser operada, tudo em função destas coisas que ela utilizava e que estavam ali trazer reações. E segundo ela disse que, conforme vocês viram ali no vídeo, e ela ficou 8 horas na sala de cirurgia, 8 horas sendo tratada, e ela pensou que ela iria morrer. Então foi dentro desse contexto, quando ela se percebeu que não morreu, que conseguiram então fazerem a operação devidamente, foi quando ela utilizou Deus me salvou. Então foi dentro desse contexto em que ela usou essa expressão Deus me salvou. Mas alguns cristãos, provavelmente você que estará assistindo, pensaste que essa frase, essa afirmação, essa declaração de que Deus me salvou, estava se referindo no sentido de ela deixar as trevas para vir para a luz. Não foi nesse contexto em que ela usou Deus me salvou. Ela usou a expressão Deus me salvou por causa da cirurgia, 8 horas que ela estava lá no bloco, sendo operada. Né? Então, quando ela pensou que iria morrer, ela pensou que já não iria sobreviver. Então, foi dentro desse contexto que ela utilizou Deus me salvou. E é claro que ela empregou bem a palavra, porque a expressão salvar não aplica só para aquilo que é que pessoas deixarem as trevas e virem para Deus. Se eu ser perseguido por um bandido para me matar e ele não conseguir, eu posso usar a expressão Deus me salvou. Então essa expressão salvação não aplica só, não é aplicada apenas no contexto da pessoa deixar o pecado, se arrepender e voltar-se para Deus. Não é só aplicado nesse sentido. Mas muitos cristãos acreditam que a expressão salvação aplica-se só nesse sentido. É por isso que quando eles viram esta afirmação de que Deus me salvou, que este artista utilizou, logo presumiram que se referia basicamente a uma salvação de mudança das trevas para a luz. Não é nesse contexto. E outra coisa, que também é outra afirmação, é quando ela disse que deixou de ser um... E é claro que também, né, alguns cristãos, por não conhecerem isto, foram lá nos comentários dizendo que, glória a Deus, ela deixou de ser gay. Não é isso a coisa. Temos que fazermos uma distinção entre um gay ativo e um gay passivo. O gay ativo
é aquele que nas relações sexuais opta por sempre ser aquele que penetra seu pênis no ânus do parceiro. O homossexual passivo é justamente ao contrário. O sexo é aquele que literalmente é penetrado pelo parceiro. Então, isto significa dizer que este artista, ele, dentro da relação, uma vez que ele é homossexual, ele era homossexual passivo. Então, a penetração era nele. Então, ele está a dizer assim, que deixou de ser um gay passivo, ou seja, ele deixou de exercer a função de mulher nesse sentido, porque ele que exercia esse papel, a penetração era feita nele. Então ele disse que deixou de ser um gay passivo. Então é dentro desse contexto em que ele estava se referindo. Ele não diz que deixou de ser homossexual, mas ele diz que deixou de ser um gay passivo. Então é bom que quando nós ouvimos alguns termos, nós procuramos saber o que de concreto essa pessoa queria dizer com aquilo. E até neste mesmo vídeo que eu vou deixar na descrição, nesta entrevista, nesta live, ela disse que muitas pessoas nem sabem o que é então um gay passivo, um gay ativo. Então, em função disso, não interpretam as coisas devidamente, corretamente. Então, isso prova claramente, primeiro, que ela não mudou de vida. Ela não entregou a sua vida para Deus, ou ele não entregou a sua vida para Deus. E ele não deixou de ser gay. Ela apenas deixou de ser um gay passivo, mas ele continua sendo gay. Talvez, agora ele vai ser um gay ativo. E, de qualquer maneira, um como o outro não é boa coisa. Isso porque, se nós atentarmos para a palavra de Deus, que é a nossa única fonte de autoridade, nós vamos compreendermos isso. Por exemplo, em Levíticos, capítulo 18, versículo 22, a Bíblia diz: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável, isso é detestável. Então, biblicamente, tanto gay ativo como passivo, e outras versões que eles vão lá atualizando, desagrada a Deus, é abominável, é algo que Deus detesta. E é claro que quando se fala a respeito disso, o nome que pode ser atribuído a esta pessoa é que essa pessoa é homofóbico. Homo vem de homossexual, fobia, de ódio, ressentimento de ódio, pessoa que odeia, pessoa vingativa. Não, eu não tenho ódio pelos homossexuais. Eu só olho estas práticas como práticas reprováveis, práticas que desagradam a Deus. E certo dia, um reformador chamado John Marcato, ele disse que expor erro não significa falta de amor. Então, ao expor esses erros, não significa dizer que eu odeio ele, não significa dizer que eu odeio os homossexuais, não nesse sentido. E qual então é a consequência de praticar tais coisas, o homossexualismo? Qual é a consequência? A Bíblia também vai lá respondendo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vem falando que não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixam enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adulteiros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Então, Paulo vem falando que estas coisas, quem pratica estas coisas, quem vive nessas coisas, essa pessoa não é digno de herdar o reino de Deus. Então isso prova claramente que Deus é contra esta prática. Isto prova claramente. Isso é porque a Bíblia, em Gênesis 2:24, vem falando que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma única carne. Então, com isso eu quero dizer, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que quando este artista utilizou que Deus me salvou e de que deixou de ser um gay passivo, ele não está ali espelhando o cristianismo. Então nós devemos desconstruir esta falsa ideia. E em função mesmo disso, eu fui levado a pensar em escrever um e-book, um livro em formato digital, para até então falar a respeito desse assunto. Não dela, não, mas falar a respeito de salvação. E o título deste e-book que eu pretendo já
escrever é mesmo Deus me salvou, e vamos lá procurar entender em todas as vertentes o termo salvar, porque eu creio que quando nós compreendermos isso, nós não vamos termos dificuldades ao lidarmos com situações do gênero. Ou seja, quando nós ouvirmos que alguém usou a expressão Deus me salvou, nós vamos saber em que contexto essa pessoa está a utilizar que Deus lhe salvou. Então, esta era as informações que eu queria transmitir a todos vocês, meus amigos, que não se deixam enganar por estas informações, né, de que este artista mudou de vida, esse artista agora está na fé. Não, esse artista não está na fé, ele continua na sua vida antiga, na sua vida de pecado. Mas eu louvo a Deus por ele não ter morrido, porque nós devemos nos alegrar quando pessoas, né, que estão a passar por momentos difíceis conseguem subsair. Eu me alegrei em saber disso, fiquei muito feliz. Mas, quanto à questão das suas afirmações, foi dentro desses contextos em que ela utilizou. Na operação que ela utilizou, depois que a operação correu bem, que ela utilizou que Deus me salvou. E quando disse que deixou de ser um gay passivo, não está a dizer que deixou de ser gay, mas está a dizer que deixou de ser ou deixou de exercer a função de mulher, já que ele, na relação, ele que exercia esse papel, porque a penetração era feita nele. Então, basicamente, é isso que nós precisamos compreender. Então, para você que assististe o vídeo, gostaste, curte o vídeo, se possível for, partilha com todos seus amigos e familiares estas informações, que Deus possa vos abençoar.